Hoje é a lua minguante, o último fio, portanto, o final do 8º mês do Criador. É o dia em que o Criador marcou no firmamento para o encontro com Ele. Antes de começarmos o estudo desta oportunidade, vamos orar. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, abençoa, Pai, cada ouvinte, cada pessoa que está buscando a Tua salvação, Teu entendimento. Vem nos dar, Pai, uma visão clara do Teu plano para esse momento final da história da humanidade. Pedimos em nome do Messias e Yahushua. Amém. Bom, meus irmãos, nós vamos hoje falar sobre os paralelos da história de José com o que nós estamos vendo no fim dos tempos. E nessa discussão sobre Israel e gentios, tudo que está acontecendo no Oriente Médio, nós vemos um paralelo incrível sobre a verdadeira identidade hebraica e também essa redescoberta que está sendo feita por muitas pessoas sobre suas origens hebraicas. É bem conhecido de todos os sonhos de José, onde 11 estrelas, representando seus irmãos, o sol e a lua, seu pai e sua mãe, se curvavam diante dele, uma representação das 12 tribos. Nós vemos também os feixes se curvando diante de José, que também são alusão aos seus irmãos, mas de uma maneira mais específica, sobre a fome na terra e como José iria preparar o mantimento, a salvação para seu próprio povo, as 12 tribos. E esse foi o objetivo principal com o qual o Eterno mandou José para o Egito como um escravo. Então, tendo posto esses dois pontos, eu quero mostrar para vocês algumas coisas dentro da Torá que fazem uma alusão, tá? Nós vamos fazer aplicações sobre esses eventos com paralelos no fim dos tempos agora. E por isso que estamos vendo essa polarização no mundo de Israel, islâmicos e tudo mais. E também envolvem os próprios cristãos. Em Gênesis 37, e no verso 8 está assim: Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. As tribos, representadas pelos 11 irmãos, odiavam as palavras, os sonhos, as profecias referentes ao futuro do povo de Israel, passando por José. Isso era uma discrepância até da bênção da primogenitura, que recaiu primeiramente sobre Rúben, depois Simeão, Levi e então Judá. E no verso 9 diz: Teve José outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E isso é importante considerar, que o único lugar em que nós temos uma conexão com Apocalipse 12 é a mulher, com a coroa de 12 estrelas, vestida de sol, a lua debaixo dos pés, é aqui. É na história de José. Porque isso aqui é uma prefiguração das 12 tribos no firmamento, diferente de astrologia, e são pouquíssimas as pessoas que compreendem o relógio cósmico do Criador. E é por isso que nós entendemos esse funcionamento do calendário dentro deste modelo. As 12 constelações, o Sol e a Lua. O verso 10 diz: E contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai, e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus pais, seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. E disse, pois, Israel a José: Não apacentam teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te a eles. E respondeu: Eis-me aqui. Então você conhece a história. José foi em busca de seus irmãos e, chegando lá, eles atentaram contra ele, né? Diz o verso 18 que viram-no de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. José é uma representação do Messias, que seria rejeitado pelas 12 tribos, inclusive
aqueles de seus irmãos mais chegados à sua tribo, Judá, tentariam eliminá-lo. É isso que está prefigurado aqui. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador Mó. Vinde, pois, agora e matemo-lo, lancemo-lo numa destas covas e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Então, nem todas as profecias são acalentadas e bem recebidas pelo ouvinte. Na verdade, as profecias, os profetas, nós temos na Escritura, no Tanar, foram todos rejeitados. Eles eram párias, eram considerados proscritos no seu tempo. Depois, seus escritos viraram canônicos e idolatrados pelos falsos líderes religiosos lá, judeus e tudo mais, mas eram odiados. E a profecia não foi acolhida por eles. Então, o mais velho, Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos dele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. A ideia de prender o Messias, ela parte do primogênito. Ainda era Rúben. E ele não teve êxito em livrar seu irmão. E aconteceu que, chegando José, seus irmãos tiraram de José sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Uma alusão ao abismo, onde o Messias foi durante os 3 dias e 3 noites. Aqueles 3 dias que ele retomou a chave do abismo, o poder da morte, da sepultura. E diz assim: depois assentaram-se a comer pão, levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá que matemos nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde, vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. José, ou melhor, Judá, da tribo de Arudá, da tribo de Judá, a tribo do próprio Messias, sugere que ele seja vendido para ismaelitas, que eram parentes próximos, eram filhos de Abraão também, né? Ou seja, um povo que não era seu povo iria pôr a mão sobre ele, e ele ia ser vendido como um escravo, assim como o Messias foi entregue por Judas Iscariotes, vendido por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. O intuito deles era que ele fosse dado às nações, ou seja, ele deveria ir para o Egito e ser esquecido lá no meio dos gentios. Assim, os líderes religiosos da época do Messias queriam se livrar dele. Queriam que ele fosse simplesmente um herói romano ou um herói grego. Tanto é que Pilatos fez questão de colocar inscrito lá que este é Yeshua Nazaré, o rei dos Yahudim, o rei dos judeus. Então, voltando Rúben à cova, eis que José não estava na cova, rasgou suas vestes e voltou seus irmãos e disse: o menino não está, aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. Então Jacó rasgou suas vestes, verso 34 diz: pôs saco sobre seus lombos e lamentou a seu filho por muitos dias. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Esse é um ponto importante. Dos ismaelitas, ele passou para a mão dos midianitas, outros parentes próximos. Lá, dos israelitas, porém, filhos de Quetura, os midianitas, e os ismaelitas, que eram filhos de Agar com Abraão, outra classe de parentes próximos. E é isso que fizeram com o nosso Salvador, meus irmãos. Roubaram sua identidade hebraica, o venderam como romano para os católicos e depois o venderam como um evangélico para os protestantes, tirando a essência, a raiz hebraica da sua vida, dos seus costumes, das suas práticas, dos seus ensinamentos.
Só que com essa polarização que está havendo agora no Oriente Médio, nós vemos algo acontecer que não acontecia antes. O judaísmo está em debate, está em evidência, assim como o islamismo, mas de uma maneira mais interessante, as questões do Oriente Médio, as raízes das religiões. E isso vai fazer o quê? Por um lado, alguns vão aborrecer, mas por outro, outros sinceros vão redescobrir sua identidade hebraica. Que seu Messias não era romano, não foi criado pelo Vaticano e nem era romano, e tampouco era luterano ou evangélico na Europa, né, ali na Alemanha ou no berço inglês. Ele era judeu, Yahudim, ele era hebreu, ivri. E é interessante que em Gênesis 43 nós temos a conclusão dessa história, que vai marcar também o fim dos tempos, e diz no capítulo 42 de Gênesis, melhor colocando, depois de várias reviravoltas na vida daqueles irmãos deles, de José, vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei para lá, comprai-nos dali para que vivamos e não morramos. O profeta Amós, no capítulo 8, diz que vai vir uma fome sobre a terra, uma fome espiritual. Essa fome vai fazer com que as pessoas se dirijam a um determinado lugar para adquirir alimento. E não é de pão ou de água, mas da palavra do Criador. Você não deve, meu irmão, procurar a palavra do Criador entre nem os judeus, entre nem os cristãos. A palavra do Criador, ela está com gentios sinceros que estão resgatando sua identidade hebraica nesse momento, se apropriando daquilo que foi roubado pelos próprios judeus, que é o calendário verdadeiro no firmamento, que é uma espécie de religião prática, sem dogmas e tradições humanas, vivida organicamente, vivendo em comunhão, em amor e dedicação uns aos outros e não na forma sistematizada como tem sido colocada. E tem que rever aqueles escritos que foram perdidos, que foram declarados espúrios, não só pela Cúria Romana, mas também pelo Sinédrio Judaico Apóstata. E é isso que nós estamos vendo, irmãos, também hoje, que muitos que outrora pareciam deter um conhecimento verdadeiro, estão se apostatando da fé, negando seus valores, sua identidade hebraica, até o mandamento, e indo após uma inclusão social, politicamente correto, fazendo média com o sistema deste mundo, com LGBT, com corrupção, com política. E é isso, meus irmãos, que vai fazer a diferença no fim dos tempos, uma desassociação total com as trevas desse mundo. Voltar às nossas raízes. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito, uma alusão às 10 tribos perdidas, que se voltam para ouvir a palavra a partir dos hebreus. Mas que hebreus? Os hebreus que foram proscritos por eles mesmos, os hebreus que foram rejeitados e marginalizados, e agora resgatam sua identidade. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda porventura algum desastre. O verso 6 diz: José, pois, era o governador daquela terra, vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram, inclinaram-se a ele com o rosto em terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Os gentios que se achegam de volta, irmãos, ao Messias, o Messias hebreu, que aparentemente é um egípcio, tem que passar por uma prova para provar uma mudança de caráter. Aquela invejinha que existia, aquela divisão, aquela arrogância, prepotência, altivez, tudo aquilo que eles tinham em relação a José, a soberba, a busca pela supremacia, a falta de humildade principalmente, tem que ser quebrada antes que as tribos sejam readmitidas.
antes que elas estejam de volta. E não é por meio da Aliá ou a Techuvá que pregam por aí de voltar lá para o Oriente Médio. Não tem nada a ver aquilo. Aquilo ali vai ser exterminado e o Messias vai restaurar tudo na vinda dele. O que tem que acontecer, irmãos, é uma conversão genuína de coração. Muitos até que dizem estar na restauração hebraica ou fazendo Techuvá, continuam com mentira, continuam com hipocrisia, continuam com uma religião meia boca, sem guardar isso, sem guardar aquilo. E o Pai não aceita essas coisas. O Pai quer ver uma conversão genuína, uma conversão completa. E eu falo também a meu respeito qualquer um que esteja buscando redenção. A Geula. Tem que haver uma coisinha, irmãos, chamada Tikkun. E Tikkun, ele diz respeito a uma transformação. Tikkun é uma reparação que tem que ser feita antes que sejamos readmitidos como Israel do Pai. Ninguém vai entrar na Terra Prometida ou ser readmitido como o povo do Eterno sem antes haver esse Tikkun, essa reparação. E José tinha aqui, por meio de várias provas sobre eles, fazer um teste para ver se realmente estavam transformados. Tanto é que Simeão teve que ficar preso 10 dias, porque Simeão foi que deu a ideia de atentar contra a vida de José, então ele foi o mais provado severamente. Depois os irmãos foram provados na mesa, quando ele serviu lá no cálice para Benjamim. Foram provados quando ele colocou no meio das coisas deles lá as taças, que eram uma prova para ver se eles, como eles iriam reagir em relação a Benjamim, se iam dar a vida por ele ou não. Em suma, nós hoje temos que estar prontos a dar a nossa vida pelo nosso irmão. Nós temos que estar tão transformados de uma maneira que nós não olhamos mais para nós mesmos, que nós não vemos mais nenhum ego ou vemos nenhuma vantagem em relação aos nossos irmãos. Tanto é que você vê a situação de Judá, que se tornou o líder, né, naquela época, que ele estava pronto a ficar no lugar do próprio irmão. Ele estava pronto a dar a vida dele pela de Benjamim, ou até trocar a vida dele pela de Simeão, que ficou preso. E esse é um aspecto que as tribos vão ter no final dos tempos, quando elas forem readmitidas entre o povo do Eterno. Pois muito bem, meus irmãos, José se revela aos seus irmãos. José se revelou. E é linda essa parte quando ele se revela aos irmãos. Quando ele remove a tiara egípcia, quando ele fala em hebraico, Ani Yahussef, eu sou Yahussef, seu irmão. E os irmãos são transpassados no coração de perceber que o seu irmão está vivo e ele é hebreu, não egípcio. É incrível esse momento, meus irmãos, quando as tribos se reúnem novamente como um só povo no final dos tempos. Eu vou ler aqui do próximo capítulo, Gênesis 45. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, clamou: fazei sair daqui a todo homem, ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e levantou sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. Houve um clamor tão alto no Egito naquele dia que até a casa de Faraó conseguiu ouvir o choro de José, o lamento por Israel. E disse José a seus irmãos: eu sou José, Ani Yahussef. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Eles ficaram mudos. E disse Yahussef aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram-se a ele. Então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Yah, o Todo-Poderoso Criador, me enviou adiante de vós.
E é isso, irmãos. O plano do Eterno foi que o Messias fosse vendido para Roma, vendido para Lutero, lá os protestantes, para que houvesse resgate de sua identidade no fim dos tempos. E agora começou esse resgate. E nós sabemos que à medida que alguns vão querer se desassociar do Messias hebreu, alguns vão abraçar sua identidade e seu destino hebraico. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele possa nos fazer refletir no que está acontecendo nesse momento e possamos realmente alcançar a redenção. Possa haver reparação, que possa haver transformação, que possa haver santificação na nossa vida. E para isso é imprescindível se apartar do mal, da iniquidade e dos ímpios. Shalom, shalom, um forte abraço a todos. Guardem a fé, meus irmãos, a imuná verdadeira. Que o Eterno abençoe e até o próximo vídeo.